Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Que bom estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, né? Com muita alegria. Estamos aqui vivendo, né, Bispo, os últimos dias, né, aqui desta casa, né? A partir da semana que vem, nós já estaremos em uma outra casa nova, maior, né? Como diz a palavra lá, a glória da segunda casa será maior do que essa aqui, né? Será maior do que a primeira, né? Se você crê, você vai ver coisas grandes acontecerem. Amém, irmãos? Irmãos, no início do louvor aqui, Fabiana estava cantando uma música aqui que fala sobre intimidade com Deus, né, Fábio? Não quero formalidade, eu quero intimidade com Deus. E quantos de vocês aqui querem realmente ter intimidade com Deus, né? Todos nós queremos ter intimidade com Deus. E eu quero trazer uma palavra aqui, irmãos, de uma pessoa que teve muita intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você ora e Deus te responde na hora. Você crê nisso? Por isso que eu quero falar dessa palavra para você ver que é possível, né, quando você tem intimidade com Deus. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel no capítulo 9. O livro de Daniel é logo após Ezequiel, né? Tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. No capítulo 9, eu vou esperar que todos encontrem, porque nós queremos começar aqui pela oração de Daniel. Então, no capítulo 9, a partir do versículo 7, quem achou, diga amém. E 3 pessoas acharam. Amém, irmãos? Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Então todo mundo vai, né? Então diz assim no capítulo 17, viu? 9, 17. Essa é a oração de Daniel. Ele diz: ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos. Ele está dizendo que não pede porque ele é justo, mas pede por causa da grande misericórdia, da bondade de Deus, do favor de Deus. No versículo 19 ele diz: Senhor, ouve, Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo leva o teu nome. Então, irmãos, até aqui é a oração de Daniel, é a oração que nós também fazemos. E aí, a partir do versículo 20, Daniel conta o que aconteceu depois que ele fez essa oração. No versículo 20 ele diz: enquanto eu estava falando e orando, veja que ele estava falando e orando. Ele estava falando com quem? Né? Estava falando com Deus, orando a Deus. Ele diz que estava confessando o seu pecado e o pecado do Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, meu Deus. Ele estava falando, orando,
confessando o seu pecado, o pecado do povo de Israel, e trazendo o seu pedido a Deus. Irmãos, observam que primeiro ele ora, ele confessa o seu pecado, o pecado do seu povo, e depois ele faz o seu pedido ao Senhor. E ele diz aqui no versículo 21, enquanto eu ainda estava orando, repare bem, enquanto ele ainda estava orando, ele não tinha nem terminado a oração. Ele disse que enquanto ele estava orando, enquanto você está orando, Deus já está escutando e já está agindo em seu favor. Porque Daniel diz que ainda ele estava orando, estava em oração. Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, porque ele já tinha tido uma visão com esse anjo. Ele disse que ele veio rapidamente, ele veio voando para onde ele estava. Veja o poder da intimidade quando você tem com Deus. Ele ainda estava orando e o Senhor já enviou um anjo. Ele disse que ele veio voando rapidamente. E era a hora do sacrifício da tarde. Geralmente o povo ali orava a 9ª hora, que era por volta das 15 horas, era a hora 9ª. E ele disse que no versículo 21, que ele, o anjo, lhe instruiu e disse a Daniel, Daniel, agora vim para dar percepção e entendimento. Aí ele diz no 23, assim que você começou a orar, está vendo? Assim que você começou a orar. Irmãos, quando você tem intimidade com Deus, assim que você começa a orar, Deus já está escutando, Deus já está preparando a resposta. Aí ele diz, olha, assim que você começou a orar, houve uma resposta. Em outras versões, diz assim, bispa, houve uma ordem. Ele diz que recebeu uma ordem. Quem deu essa ordem para o anjo? Né? Quem dá a ordem ao anjo em teu favor? Quem dá a ordem ao anjo ao teu favor? Ele disse que houve uma ordem, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Quantos são amados do Senhor aqui nessa noite, irmãos? Você é amado do Senhor. Quando você ora, o Senhor escuta e te responde. E nessa noite eu quero te dizer, irmãos, que quando você ora, você conversa com Deus. Você está orando, você está conversando com Deus. Quando você está orando e conversando com Deus, confessando o seu pecado, fazendo os seus pedidos, fazendo as suas súplicas, eles chegam até o trono da graça do Senhor, irmãos. Tenha essa certeza. Quando você se dobra, se você se humilha, você busca, você tem intimidade com Deus, você cria essa intimidade com Deus, Deus vai ouvir a sua oração, vai ouvir os seus pedidos, vai ouvir o seu clamor. Por quê? Porque você é muito amado do Senhor. Foi o que ele disse a Daniel. Daniel, eu vim porque você é muito amado do Senhor. Você é amado, você é amada do Senhor. Por isso que Deus respondeu, né? E o anjo diz que ele, enquanto ele estava na oração, o anjo, que ele já tinha tido uma visão, veio rapidamente. Irmãos, crie intimidade com Deus. Tenha essa intimidade com Deus, para quando você começar a orar, Deus já rapidamente já preparar a resposta, já te dar a vitória, já escutar o teu clamor, já te trazer aquilo que você busca. Daniel disse que aqui ele estava fazendo os seus pedidos, como nós também. Nós oramos, primeiro na oração, irmãos, nós vamos glorificar o Senhor, nós vamos engrandecer o nome do Senhor, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos engrandecer o seu nome,
E aí nós colocamos diante dele as nossas petições. E aí você, colocando diante dele os seus pedidos, você tem a certeza, a convicção que ele vai te responder, que ele vai atender a tua oração. Por isso que o anjo disse aqui a ele, Gabriel disse a ele, no 23, disse, assim que você começou a orar, irmãos, assim, ele disse que houve uma resposta. Quantos creem aqui que quando você começar a orar, Deus vai te dar a resposta? Creia, irmãos, creia com isso, e você vai receber essa resposta de Deus. Porque Deus, Ele é especialista em entender as nossas respostas. Aí você pode dizer, mas pastor, é muito difícil ter essa intimidade com Deus. Eu não conheço quem tem essa intimidade com Deus. Pois eu vou te dar os exemplos aqui, irmãos. Aqui nós estamos num lugar onde tem um homem que tem uma grande intimidade com Deus. Um homem que Deus fala com ele, que os anjos falam com ele. Por quê? Ele tem essa intimidade com Deus. Você vê os testemunhos dele. Ele está sempre orando, virando noite ali, orando, jejuando, buscando o Senhor. E Deus, quando ele ora, Deus dá resposta a ele e fala com ele. Temos a nossa bispa que tem também essa intimidade com Deus. Quando ela ora, Deus traz resposta. Por isso nós nos alegramos, irmãos, quando nós estamos aqui, nós estamos diante de Deus, nós estamos na presença de Deus, nós estamos aqui porque Deus, nós temos a certeza, nós temos a convicção, que quando nós oramos ao Senhor, quando nós suplicamos, quando nós entendemos que Ele escuta o nosso clamor, Ele traz a resposta. E a resposta do Senhor, ela pode não ser favorável àquilo que você está buscando, mas ela é imediata, porque Deus, Ele entende a hora e o momento de nos conceder aquilo que nós buscamos. Amém, irmãos? E para finalizar, irmãos, eu quero dizer aos irmãos, como Daniel, nós somos grandemente abençoados, nós somos altamente favorecidos e nós somos profundamente amados do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade.